Olá pessoal, tudo bom? Eu vou começar essa transmissão ao vivo simultaneamente entre o Insta e o Face, igual eu fiz da semana passada. E eu queria já inicialmente pedir desculpas aí pelo meu cabelo. Hoje eu tô no Bad Hair Day, viu, gente? E também porque eu tô de óculos, porque eu tive uma reação alérgica ao medicamento, então eu tô meio inchada ainda. Então, como vocês não merecem ver aí o meu inchaço, eu decidi fazer de óculos, tá bom? Bom, gente, então, ah, que bom que eu tô aqui de novo com vocês, tô muito contente. Sejam muito bem-vindos, quem tá entrando. A gente vai começar essa transmissão ao vivo hoje para falar de um tema que é um tema que pode estar acontecendo com muitas pessoas, né? Que é, na verdade, ah, o exercício físico. Todo mundo sabe que o exercício faz muito bem à saúde, que é bom para emagrecer, que é bom para controlar as doenças. Ah, essa parte teórica, essa parte técnica, todo mundo no fundo já sabe, né? E o que eu queria discutir aqui com vocês é exatamente o porquê que, mesmo sabendo disso tudo, a gente não consegue ou começar um exercício ou para quem já faz, fazer com que esse exercício faça parte da rotina, né? Então eu poderia fazer essa live aí falando sobre os benefícios do exercício, falando sobre as modificações endócrinas e metabólicas, mas na verdade o que vai impactar é você conseguir fazer. E muita gente não está conseguindo, né? Então, se você passa por isso, dá um joinha aí pra mim, ou acena, ou manda um coração, tá? Se você estiver no Face, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, pessoal, eu decidi fazer essa live justamente porque eu vejo todos os dias como médica e também como coach, pessoas lutando literalmente para conseguir incluir o exercício na rotina. E eu usei essa palavra lutando porque essa palavra vai fazer toda a diferença quando a gente estiver falando do conteúdo mesmo dessa live, né? Então, quando você luta para incluir alguma coisa na sua vida, luta significa para o nosso cérebro, para o nosso coração, algo que traz sofrimento. E no momento em que você está sofrendo para conseguir colocar esse exercício na sua vida, no momento que você está lutando, você está sofrendo, né? Isso que eu quis dizer. Então, pessoal, talvez seja um dos motivos que as pessoas ou não começam ou começam e desistem é justamente por encarar o exercício como uma luta, porque Jesus, não quero fazer, tenho que fazer. O tenho que, se você concorda comigo, dá um joinha aí pra mim. Gente, o tal do tenho que mata a gente, né? Mata a nossa motivação. E aí, eu decidi fazer essa live não para falar de ferramentas ou técnicas, porque com certeza vocês já devem ter visto muitas por aí. Existem muitas ferramentas, muitas técnicas nas redes sociais, né? Para você conseguir estabelecer uma rotina de exercícios ou do melhor exercício, etc. Mas não adianta você estar com o melhor profissional do mundo, né? O melhor educador físico, o melhor coach, o melhor nutricionista, se você não está seguindo. Eu então decidi falar um pouquinho da minha própria experiência para vocês, porque talvez isso possa ajudar aí algumas pessoas. Bom, gente, então assim, é até um pouco injusto falar isso e eu peço para que vocês não saiam dessa live antes de eu terminar o que eu tenho para dizer, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de fazer exercício. Eu faço... eu era uma adolescente cheinha, minha mãe me colocou na ginástica quando eu tinha 13 anos e desde os 13 anos eu frequento a academia, desde os 18 anos eu faço musculação. E eu sempre gostei muito de fazer. E eu gostava mesmo, de verdade, não só da questão social, de conhecer, de fazer amigos, etc., mas eu gostava da sensação que o exercício me trazia. Inclusive, como médica, isso foi um problema para mim, porque me dificultava, inclusive, a ter empatia pelas pessoas que não gostavam. Eu sempre fui uma defensora da musculação porque ela é um exercício muito mais individualizado e você tem a possibilidade de fazer um treino que é específico para você e a questão do horário que pode afetar muitas pessoas, né? Tem muita gente que tem dificuldade de horário e a musculação tem essa flexibilidade, então ela tem um horário um pouco mais ampliado do que uma aula de ginástica ou uma aula de pilates, por exemplo. Em relação à qualidade eu não tenho como falar porque não é minha área, mas enfim, eu sempre fui uma grande defensora da musculação por conta dessa facilidade e flexibilidade de horário,
que é um problema para muitas pessoas, né? É um desafio hoje em dia você ter tempo. E também porque tem resultados rápidos e é um trabalho individualizado. Mas eu sempre ouvi muito no meu consultório, muito, que as pessoas odiavam musculação. E aí, como eu falei pra vocês, eu tinha uma certa dificuldade até de entender. É lógico que eu sempre aconselhei que a pessoa procurasse o exercício que fosse melhor pra ela, mas eu achava a musculação muito fácil. E o tempo foi passando e que bom, né, que o universo é assim, ele sempre mostra pra gente um caminho. Então, depois de um tempo, depois de 20 anos quase fazendo musculação, no ano passado, foi quando eu comecei aí a minha formação em coach. Ano passado foi um ano que eu fiz muita coisa à noite, fora do horário de trabalho. E eu me sentia muito cansada e ir pra musculação deixou de ser um prazer e passou a ser um peso pra mim. E justamente por ser um peso, eu ia pra lá e eu sofria, gente. Eu acho que talvez algum de vocês pode se identificar com o que eu vou falar agora, né? Então, eu que sempre gostei, naquele momento eu tava odiando estar ali. E aquilo me trazia muita culpa justamente porque eu sempre gostei e justamente porque eu sempre defendi a musculação. Olha que coisa, né? E aí, gente, demorou vários meses, uns 3 ou 4 meses, até eu ter coragem de sair da academia. Porque eu pagava e não ia. E aí, ao não ir, eu me sentia culpada. E quando eu tava lá, eu tava tão cansada que eu não conseguia fazer direito, me sentia culpada também. Ou então eu tava lá odiando estar ali. E aquilo ali era horrível, aquilo ali me piorava. Quer dizer, eu já tava cansada, eu já tava sobrecarregada e acabava me piorando cada vez mais. Bom, pra resumir a história, né? Eu consegui sair da academia. Foi uma decisão que foi sofrida pra mim, justamente porque eu também tenho que dar o exemplo. Então imagina, né, uma endocrinologista, eu tava em vias de montar aí o curso Autoconsciência junto com o Fernando e eu tava saindo da academia. A minha ideia era tirar umas férias de uns 2, 3 meses, só que essas férias acabaram se tornando um ano, né? E aí, gente, que aconteceu? Respeitar o meu corpo, entender que naquele momento aquilo não tava fazendo bem pra mim, foi uma grande vitória pra mim. Na verdade, eu só consegui fazer isso porque eu já era coach, porque eu já tava entendendo que a gente tem limite, a gente precisa respeitar os nossos limites. Mas que nem eu falei pra vocês, como eu sou uma pessoa que eu sempre fiz exercício, eu comecei a sentir falta do exercício. Tereza, obrigada por estar aí, adorei que você tá me assistindo. E aí eu resolvi, então, tentar buscar algum exercício que me fizesse bem naquele momento. E eu não vou mentir pra vocês, gente, passar por um treinamento de formação em coaching é uma fase que mexe muito com o emocional. Eu tava me sentindo, além de estar cansada e sobrecarregada, eu tava trabalhando coisas dentro de mim que estavam pesando, né? E o que eu fiz? Eu comecei a caminhar no quarteirão de casa mesmo. E de verdade, gente, eu moro num bairro que tem uma área verde muito legal. E aquela caminhada começou a ser pra mim muito mais do que um exercício. Aquilo pra mim era uma terapia. E eu falo isso pra vocês sem... Não é mentira, é muito verdade. Então, quem me acompanha no meu canal pessoal, né, o canal da doutora Juliana, sabe que de vez em quando eu postava até uns ao vivo, uns stories lá do meu lugar de caminhada, tem um matinho do lado, é super legal. E cada vez que eu ia caminhar, eu conseguia parar pra refletir, eu conseguia me conectar de volta com o meu corpo, eu conseguia relaxar. E aí, quando eu chegava em casa, inclusive, eu conseguia trabalhar de novo, né? Continuar trabalhando, que era o que eu precisava fazer quando eu estava em casa. Então, o exercício começou a ter pra mim um outro significado. Quer dizer, eu saí de um momento em que eu estava odiando a academia, em que eu estava na academia por obrigação, e quando eu ia eu estava culpada, e quando eu não ia eu estava culpada também, e passei a fazer um exercício que trouxe pra mim outras coisas, além do exercício. E nesse momento, quando eu comecei a caminhar, obrigada, Valéria, na verdade, eu não estava mais preocupada com o meu tempo, com a minha carga, com o meu descanso, com o meu XYZ, que é o que acontece quando a gente está fazendo um treino de musculação. Eu estava preocupada, o exercício passou a ser o meu momento de terapia mesmo, e eu estava preocupada em que aquele exercício me trouxesse o bem-estar que eu estava buscando. Não estava mais preocupada com o tempo, inclusive... eu caí meu rendimento no começo, né? Quer dizer, no começo, quando eu voltei a caminhar, eu tava bem fora de forma. E depois, com o passar do tempo, aquilo começou a me fazer muito bem e eu realmente comecei a melhorar muito emocionalmente, sabe? E aí foi quando me veio o insight, né? Que
Eu acho, gente, que para o exercício fazer parte da sua vida, você tem que fazer as pazes com ele. Ele não pode ser uma luta, ele não pode ser alguma coisa contra o qual você luta ou você se obriga. Porque se é assim, não adianta, a gente não faz. Ou a gente faz, começa e não termina, paga a academia, vai uma semana e não volta mais. Faz sentido? Se fizer sentido, manda um joinha aí pra mim e eu mando um coração, tá bom, gente? E no momento em que você dá para o exercício um outro significado, então aí vem a palavra ressignificar, né? Que faz total sentido nesse contexto agora do exercício. No momento que ele passou a ter para mim um significado de bem-estar, ao contrário, obrigada pelos corações, ao contrário do significado tradicional, que é o significado de malhar, perder peso, suar. Olha as palavras que a gente coloca junto com o exercício, né? Então, isso é uma coisa que o Fernando fala muito nos nossos eventos em comum. Se não tiver alegria, se não tiver prazer, se não for divertido, a gente acaba desanimando depois de um tempo, ou a gente acaba sofrendo sem necessidade. E o exercício é tão bom, quer dizer, ele tem tantos benefícios para a saúde, só que se você luta contra ele, ele não vai entrar na sua vida. É verdade ou não é, gente? Então, o que eu posso dizer pra vocês? Foi um ano assim, e pela primeira vez na minha vida, e olha que eu falei pra vocês que eu fiz 20 anos de musculação, né? Que eu tava sem fazer e eu tava sem culpa, porque eu tava muito feliz com a minha caminhada. E eu sofri zoação, o pessoal dizendo que eu tava com 80 anos de idade, não que seja um problema, né? Mas é que eu não tenho 80, eu tenho um pouquinho menos da metade. Mas enfim, eu sofri muito bullying da galera, mas eu tava tão feliz com o que eu tava fazendo que não me importava mais, sabe? Eu não deixei de fazer e eu passei a fazer do exercício a minha terapia. E aí, hoje, gente, um ano depois, quer dizer, 10 meses depois, eu voltei pra musculação. A Raquel tá falando aqui. É verdade, né? Passa a ser a punição e não o exercício. Isso, minha querida. E aí eu acho que é esse o caminho, né? No momento em que a gente tira esse peso do exercício e passa a encontrar um exercício ou uma atividade física que seja pra gente prazerosa, que seja alegre, que nos traga bem-estar mais do que uma sofrência, aquilo naturalmente vai fazer parte da nossa rotina e a gente inclusive vai querer fazer. Que é o que acontece hoje comigo. Então, assim, hoje, eu comecei essa live falando que eu tava num bad hair day, meu cabelo tava ruim, mas porque eu fui fazer exercício, não era pra eu ir, eu tô meio gripada, mas tava uma tarde tão linda, aquele sol, eu não resisti, fui e caminhei 1h10, porque eu gosto muito. E hoje, quase um ano depois, eu voltei pra musculação, e de verdade, eu voltei muito diferente de como eu fazia antes, né? Então, assim, eu tinha uma meta de fazer 2 vezes por semana. E 2 vezes por semana todo mundo fala que é pouco. E eu chego lá na academia e o meu professor fica pegando no meu pé que eu preciso ir mais. E XYZ. Só que a minha meta, que era o que cabia aqui na minha rotina, no meu planejamento, é 2 vezes por semana. Se tiver semana que eu consigo ir mais, eu vou mais. Mas também não adianta a gente estabelecer metas que são incumpríveis. Então eu coloquei a meta de 2 vezes por semana e semana passada eu fui 4. Olha que linda, olha que bonitinha que eu estou, super comportada. Então, quando eu voltei para a musculação, que era uma coisa que eu sempre gostava, e fiz de novo sem aquele peso, né, que nem a Raquel que falou, sem a punição, nossa, eu senti aquele prazerzinho do músculo dolorido depois de treinar de novo, e aquilo me deixou tão feliz que hoje ir pra musculação me faz feliz. E hoje eu sei que se não fizer feliz, eu vou sair ou vou dar uma pausa, como eu fiz e sem culpa. Eu sei que eu não consigo ficar sem exercício porque o exercício é viciante. Essa endorfinazinha que a gente tem, ela é muito viciante. E se você nunca fez ou nunca conseguiu começar, eu digo pra você, é bom demais, é viciante, tanto que hoje não era pra eu caminhar e eu fui porque eu sinto falta dessa sensação de bem-estar que o exercício traz. Então, assim, que te anime, né, se você tá aí nessa dúvida. E se você se inscreveu numa academia, num pilates, numa natação, alguma coisa e não tá feliz, gente, não fica. Existem milhares de tipos de exercícios que podem te fazer feliz, que pode ser aquilo que você gosta, que você precisa. Então, gente, eu vou deixar uma pergunta aqui pra gente finalizar essa live, que é uma reflexão. Valéria, obrigada aí por compartilhar, viu? Essa reflexão, pra gente finalizar aí com chave de ouro que eu quero deixar pra vocês, que é a seguinte. O que pode fazer você fazer as pazes com o exercício? Seja você que não conseguiu começar, ou seja você que tá fazendo e tá sofrendo, né?
qual o significado que você poderia dar para o exercício para que ele se torne prazeroso para você, para que seja bem-estar e não punição, e não sofrimento. Pensa um pouquinho, uns 2 minutinhos sobre isso. Talvez você encontre a resposta, ou talvez você não encontre. No meu caso, eu fui meio que no fluxo e descobri, a resposta veio pra mim, né? Mas, de repente, você já tem essa resposta dentro de você. Então, por exemplo, se você ama fazer yoga como eu amo também, eu também faço, e você não gosta de musculação, não vai fazer musculação, vai fazer o yoga. E em algum momento você vai sentir vontade de aumentar, de se aprimorar. E tudo bem, vai fazer no seu ritmo, mas para o exercício fazer parte da nossa vida, a gente tem que fazer as pazes com ele, né? Então eu queria deixar essa sugestão de você pensar o que poderia fazer, ou que tipo de exercício seria prazeroso para você, ou o que significado você poderia dar para esse exercício, né, para que ele faça parte da sua vida. E uma outra questãozinha aí para vocês pensarem, né? Qual é o propósito? Por que você está fazendo, né? O que leva você realmente a ir e querer ir, tá motivado? Essa questão do propósito é uma questão que a gente trabalha bastante lá no treinamento, né? No Autoconsciência Alimentar. E tem algumas pessoas muito queridas entrando. Obrigada, viu, gente, pela audiência de vocês. Eu tô vendo todo mundo, mas eu só não tô falando com vocês pra eu não me desconcentrar aqui do conteúdo, tá? Então, assim, só pra gente finalizar, né? Essa questão do propósito é muito importante. Então, no meu caso, que nem eu contei pra vocês, a caminhada, o propósito de eu ir caminhar era me curar, era me relaxar, porque eu andava muito estressada, enfim. E aí, gente, eu queria perguntar isso pra vocês. Eu tô distraída aqui com os comentários, depois eu respondo, tá? Qual que será o propósito que vai fazer você ir e não desistir, né? É você ter saúde para poder ver seu filho crescer, seu neto nascer, é você perder peso, ou você ter um corpo mais saudável, ou mesmo você ter um momento de bem-estar, um momento que é o seu momento no dia. Não tem uma resposta certa, tem a resposta certa para você. Não tem um exercício certo, tem um exercício certo para você. Não tem uma quantidade certa. Lógico que tem os estudos científicos e tudo mais, mas do ponto de vista de começar, a quantidade certa é a quantidade para você. Depois você vai ver o que você pode fazer para melhorar ou não. Mas eu acho que no começo tem que ser leve, tem que ser divertido. Então, essa é a mensagem que eu queria passar aí para vocês. De novo, o Fernando não conseguiu estar. Quero ver se domingo que vem ele está comigo para vocês também aproveitarem um pouquinho dos conhecimentos dele. Ele tem umas ideias ótimas sobre essas coisas, tá? Queria agradecer aí os comentários de vocês, a audiência de vocês. Se você gostou desse conteúdo aqui, avisa para outras pessoas quem tá no Insta, compartilha aí quem tá no Face. A gente vai colocar esse vídeo também no YouTube lá do Autoconsciência Alimentar. Se você gostaria de saber um pouco mais, ou se aprofundar um pouco mais sobre como mudar o seu mindset em relação ao exercício, em relação à alimentação, procura saber um pouquinho sobre o nosso treinamento, Autoconsciência Alimentar. A gente vai ter uma turma agora no dia 23 de junho. Raquel, obrigada aí pela sua audiência. Um beijão, também tô com saudade de vocês. E é isso, gente. Eu vou encerrar para não ficar longo demais, tá? Porque se deixar, eu fico muito tempo aqui. Então, só para fechar mesmo, eu queria dar um beijão aí para todo mundo que entrou, que contracenou, que deu tchau, que botou recadinhos. Alguns eu perdi porque já sumiram da tela, mas queria muito agradecer e dizer que se vocês estão gostando, não deixa de deixar um feedback aqui pra mim, para que a gente consiga continuar fazendo conteúdos que agreguem aí na vida de vocês, tá bom? Um beijo bem grande, um excelente domingo, com muito amor, com muito carinho, viu? Tchau, gente. Tchau, tchau. Vou encerrar no Face primeiro dessa vez.